Os incompreensíveis são aqueles que estabelecem uma razão entre uma força aplicada em função da área. Então, toda vez que eu aplico uma determinada força sobre uma determinada área, eu estou exercendo uma pressão. Normal, tem um conceito bem básico. Agora, o que tem de interessante? Essa pressão, ela vai se distribuir de maneira uniforme em todo o fluido. Eu não consigo exercer uma pressão no fluido e ela ficar restrita apenas a esse ponto. Então, a pressão, ela é dita uniforme em todo o fluido. Ela estabelece as mesmas características, digamos assim. Só que se eu aumento a área de contato, como essa pressão é a mesma, eu passo a ter uma força maior na outra extremidade. Então, se eu tenho uma força 1 aplicada em uma área 1, em função de um aumento de área 2, eu vou ter um aumento de força 2, porque a pressão ela é sempre constante. Então a gente diz que a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Aonde que está o detalhe? Geralmente, quando é cobrado em concurso ou em provas, a força vem ou um peso do veículo, ou um peso qualquer, ou uma massa. Eu, quando cobro em prova, geralmente eu coloco um corpo de 50 quilos. Então, eu coloco uma massa de 50 quilos, é colocado em cima de um pistão menor, cujo raio é 20 centímetros. Qual é a força que esse corpo vai produzir num cilindro maior, cujo raio seja de 120 centímetros? Então, o que acontece? Aí o camarada faz uma regra de 3. 50 está para 20, assim como F2 está para 120. Ele erra duas vezes. A força, você quer dizer que é a mesma, né? Sim, a pressão é a mesma. Só que o que é a pressão? A pressão é uma força. O que é massa? Massa é massa, não é pressão, não é força. Então, o primeiro ponto, eu tenho que transformar essa massa em força. Seria a força-peso que essa massa exerce, dado pela massa vezes a gravidade. Então, a força-peso seria 50 vezes 9,81. A força-peso é 5 vezes 1, 5, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 9, 45, 49, 490,5 newtons. Essa é a força que vai estar atuando no sistema. Aí eu faço a relação. Força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Tem gente que até chega aqui, aí coloca 490,5 está para 20, assim como força 2 está para 120. Esse 20 não é área, esse 20 é raio. Então eu tenho que fazer o quê? Área 1 dividido pela área 2. A área 1 é quem? Π R1 ao quadrado, área 2, π R2 ao quadrado. Como eu quero a força 2, eu isolo ela, eu vou ficar com 490,5 vezes π vezes o raio 2 ao quadrado, dividido pela área 1, π vezes o raio 1, 20 ao quadrado. Π com π corta, força 2, quanto que dá 120 ao quadrado vezes 490,5 dividido por 20 ao quadrado? Perceba o valor da força que eu posso suportar. De um peso de 50 quilos, ele pode suportar 17.650 newtons. Por essa relação simples, certo? Mas Tem como transformar isso para quilos? Quilograma força? O que é um quilograma força? É a força que 1 quilograma exerce no local onde a gravidade é 9,81. 1 quilograma força equivale a 9,81 newtons. Dá para fazer a transformação. O camarada até pode usar os 5
suponhando que está aqui, mas não como 50 quilos, 50 kg força. Aí ele pode usar e vai ficar certa a resposta, certo? Só não vai estar no sistema internacional, né? Beleza? Isso aqui eu nem vou perder muito tempo pela simplicidade que ele é. Já em contrapartida, o nosso querido Arquimedes, esse ele já costuma cobrar caro por ter corrido pelado e ser preso lá na antiga Grécia, né? Vocês sabem da história dele, né? Sim, tem um comentário. Ele estava fazendo uma conta lá, o soldado chegou para prender ele, e tão teimoso que ele não queria terminar de fazer a conta, o soldado matou ele. O Arquimedes, ele, segundo conta da história, já por 1400, por 1500 e pouco, não sei, não lembro a época, que ele não estava lá. Aí, oi? Porque tinha um rei que ele mandou o Maurício fazer uma coroa para ele, mas tinha que ser de ouro puro. Aí tá, o camarada trabalhou, fez uma modelagem e entregou a coroa para ele. Aí o rei pegou a coroa, olhou, colocou na cabeça e ficou com a dúvida. Será que ele fez de ouro puro? Ou será que ele não deu uma tapeada e só deu um banho de ouro e me entregou? Aí sabia da fama de Arquimedes, chamou ele. Olha só, aqui a coroa, eu quero que você defina se ela é de ouro puro ou se tem algumas misturas aí que não poderia ter. Aí o Arquimedes pegou aquilo ali, olhou e disse, caramba, e agora? Quero ouro, né? Como é que eu vou fazer para descobrir se é de ouro puro ou não é? Ele tinha uma saída. Ele poderia derreter a coroa, ver qual é o volume líquido do material que tem na coroa. Em função do volume, ele definiria que a densidade do ouro na época já era conhecida. A densidade do ouro é 19,3, né? Vezes 10 na terceira quilogramas por metro cúbico. Na época eles trabalhavam com 19,3 quilogramas por litro. Só confirma esse valor, se não me engano, 19,3 mesmo. Aí o que acontece? Ele poderia derreter a coroa, colocar dentro de um litro, em função do volume que ela ocuparia, ele diria, não, é de ouro puro ou não é. Mas aí ele ia perder o serviço do camarada, né? Aí quem ia para a forca era ele. Aí ele ficou com esse problema durante alguns dias. E conta a história que ele foi tomar um banho e pensando como que ele ia fazer para descobrir essa propriedade. Aí ele foi lá e ligou a banheira, enchendo a banheira, e a banheira ficou totalmente cheia d'água. Aí quando ele entrou dentro da água, ele viu que derramou bastante dessa água. Aí ele teve a brilhante ideia que, poxa, por que derramou água? Porque ele foi introduzir dentro do fluido. Para ele poder entrar, os dois corpos não ocupam o mesmo local ao mesmo tempo. Então ele saiu correndo para ir lá no rei, dizer que ele saberia como calcular se a força, se a coroa era ou não de ouro puro. Só que ele não percebeu que ele estava pelado. Aí os guardas foram lá e recolheram ele, e disseram, não, eureka, eureka! Né? Mas aí já era tarde. Então olha só, Arquimedes. Já sabe que ficar correndo na rua pelado pode dar problema. Principalmente se for próximo e o marido estiver chegando em casa. Né? Olha só. Pode ser esperto. Princípio de Arquimedes. Arquimedes, ele se baseou dizendo que um corpo, quando ele é introduzido num fluido, ele tende a sofrer uma tentativa de expulsão do fluido. Então, todo corpo que eu introduzir dentro de um fluido, ele tem três possibilidades. Se a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, o que acontece? O corpo afunda. Se a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido, o corpo sobe. Se a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, ele vai ficar estável no mesmo local. Ele nem afunda e nem molha. Ele vai ficar exatamente na mesma posição. Porque ele é como se fosse parte daquele fluido. Certo?
que consiste? O que faz ele subir ou descer? É uma força. Então, se eu tenho, por exemplo, um corpo que eu coloco ele introduzido no fluido, ele possui um peso. Só que quando ele está dentro do fluido, o fluido tende a expulsar ele. Porque à medida que nós temos um corpo, a gente viu pelo princípio de Stevens antes, que à medida que eu estou numa mesma profundidade, a força é a mesma. A pressão é a mesma. Só que pressão é força sobre área. Se eu estou à mesma profundidade, as forças horizontais, elas se anulam, na verdade. Agora, as verticais não. A pressão em cima é menor do que a pressão embaixo. Concorda comigo? Em função do formato do corpo. Mas olha que fato interessante. Aqui em cima, eu tenho a pressão da atmosfera, mais a pressão dessa pequena coluna de fluido. Aqui embaixo, eu tenho uma pressão maior. A diferença de pressão faz com que o corpo tende a subir, em função de uma força chamada de empuxo. Então, eu tenho um peso do corpo aparente, que é o quanto o corpo ficou mais leve dentro do fluido. Então, vamos colocar aqui os conceitos. O P é o peso que o corpo tem no ar. Esse peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Eu tenho um P', que é o peso aparente. Ou seja, o peso no interior do fluido. Interior do fluido. E tenho o empuxo. O empuxo é quanto esse corpo ficou mais leve. Ou seja, é a diferença do peso fora menos o peso dentro. Esse empuxo também ele é conhecido como a perda de peso que o corpo sofreu. Então, PP é a perda de peso. Ok? Mas aí voltando para o princípio de Arquimedes. Professor, Oi. o dinamômetro ele mostra o quê? Ele mostra, Se você colocar ele no líquido lá, tá? ele mostra o peso aparente. Você vai mostrar esse pelinho. É o peso do corpo menos o empuxo. Ele mostraria, no caso, o peso resultante líquido. Peso do corpo fora menos o empuxo para cima. Agora, existem algumas possibilidades, 3 possibilidades de eu calcular o empuxo. A primeira possibilidade de calcular a força do empuxo é encontrar a diferença entre os pesos. Eu meço o peso do corpo fora do fluido e diminuo pelo peso que eu encontrei dele dentro do fluido. A outra possibilidade do empuxo é dada. O empuxo é uma força. Mas é qual força? É a força exatamente igual ao peso do fluido deslocado. Então eu pego a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade é uma força-peso. Né? Se é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade, esse valor é o valor do empuxo. Só que, como eu já falei, nem sempre eu consigo medir a massa do corpo. Eu já tentei fazer ano passado no laboratório aqui, determinar o empuxo através da massa deslocada por um corpo. Só que nós fomos para o laboratório e pegamos um becker. O becker tem a borda toda arredondada e tem um local onde que tem a saída do fluido, né? Então é tudo irregular. A gente enchia o becker d'água, você olhava, ela ficava no limite. Introduzia o corpo, não derramava água. Você, poxa, mas não está certo. A gente colocava mais água, introduzia o corpo, não derramava. Ia colocando água e olhava assim, de perfil, ele ficava aquela ondulação em cima e não derramava.
Por que acontece isso? Em função da tensão superficial, as ligações de hidrogênio na água, à medida que você não tem mais a pressão em cima dele, ela vai formando essas pontes de hidrogênio. E ela se liga nessas bordas que já são arredondadas e não dá certa experiência. Porque para mim fazer transbordar água, eu tenho que ter uma camada bem elevada em cima do copo. Aí eu introduzo 3 centímetros quadrados e derrama 15 centímetros de quadrados de água, 15 centímetros cúbicos de água. Né? Então não dá certo. Eu poderia fazer se a superfície fosse polida e toda uniforme. Aí sim, eu larguei o corpo e ele vai transbordar. Mas se eu coletar essa quantidade de água no pires, que era a experiência que eu fazia, e multiplicá-lo pela gravidade, eu encontrava um empuxo muito próximo da perda de peso que ele teve. Um valor bem próximo. Uma possibilidade mais simples que a gente fez no laboratório foi, ao invés de considerar a massa do corpo, do fluido, nós sabemos que a massa do fluido dividido pelo volume que ele ocupa é o quê? É a densidade. Então eu substituo a massa pela densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do fluido deslocado. Só que qual que é o volume que eu vou deslocar? O volume é exatamente o volume do corpo. Se eu vou introduzir 30 centímetros cúbicos de volume dentro do fluido, ele vai deslocar, ele vai ocupar o volume de 30 centímetros cúbicos do fluido, senão ele não entra. Então seria esse aumento de volume que teve é igual ao volume do corpo. Né? Então isso é interessante. Se eu tenho o volume do corpo, tenho a densidade do fluido e a gravidade, eu encontro o empuxo. Encontrando o empuxo, eu consigo encontrar qual que vai ser o peso que ele vai ter dentro do fluido. Quanto que ele ficou mais leve. O empuxo, na verdade, ele me diz quanto que o corpo ficou mais leve dentro do fluido. Então, se o corpo pesa 10 newtons fora, e eu calculei o empuxo dele em 3 newtons, significa que ele fica 3 newtons mais leve dentro da água. Logo, se eu colocar um dinamômetro dentro do fluido, ali ele vai estar medindo 7 newtons apenas. Ok? Agora vamos resolver os exercícios. Daí fica mais fácil de enxergar isso. Nós chamamos aqui de massa deslocada e volume trocado, né? Não no total. Isso, é a massa deslocada do fluido, e o volume do fluido deslocado é o volume do corpo. Então tem situações que eu falo, um corpo, uma... Vamos ver se achamos aqui. Então é massa do corpo. É massa... Não é a massa do corpo, é a massa do fluido deslocado. Eu vou te dar aqui. Deixa eu ver. Eu entendi. Não. Já vou te passar aqui, né? A topografia, é o volume. Tá, deixa aqui. Aqui nós vamos ter um exercício bacana. Calma lá. 23 do Tipler. Página 65. Ele diz o seguinte: um pedaço de cobre de 500 gramas. Era esse exercício que eu queria encontrar. Aí vai tirar todo isso. De 500 gramas, cuja densidade relativa é igual a 9, está pendurado num dinamômetro e imerso Um espaço. em água. Qual a força que a escala do dinamômetro mostra
Então aqui vem o seguinte detalhe. Eu não mostrei para vocês a questão de densidade relativa. Quando eu expliquei a questão de um corpo afundar, submergir, flutuar no caso, ou permanecer estável, eu falei em razão das densidades do corpo e do fluido. Eu poderia ter falado que ela está relacionada a uma densidade relativa. O que é densidade relativa? É a densidade do corpo sobre a densidade do fluido. Se a densidade do corpo for maior do que a densidade do fluido, a densidade relativa é maior do que 1. Aí o corpo sobe. Ou seja, digamos que seja, lá no caso do cobre, densidade relativa 9. Se a densidade da água é 1, vezes 10 na terceira kg por metro cúbico, e a densidade do corpo é 9 vezes 10 na terceira kg por metro cúbico, a densidade do corpo é maior do que a densidade do fluido, então ele vai afundar. Se for, por exemplo, uma cortiça, a densidade da cortiça é de 250 kg por metro cúbico, a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Então a densidade do corpo é menor do que a densidade do fluido. Ela vai dar uma relação menor do que 1, então o corpo afunda. Se a densidade relativa for igual a 1, o corpo fica estável. Então eu poderia ter falado para vocês, ao invés disso aqui, ter mostrado na forma de densidade relativa. O que quer dizer lá no exercício que a densidade relativa do cobre é igual a 9? Significa que ele é 9 vezes mais denso que o fluido. Então, se eu conheço a densidade relativa como sendo 9, o que significa ela? Significa que a densidade relativa é a densidade do corpo sobre a densidade do fluido. Se eu preciso da densidade do corpo, olha só, densidade do cobre é igual a densidade relativa vezes a densidade da água. A densidade do cobre é 9, a densidade da água é 10 na terceira quilogramas por metro cúbico. Ok? Essa é uma forma de eu calcular a densidade relativa. A outra relação que eu posso ter para encontrar essa mesma densidade relativa é em função do peso do corpo e de quanto que ele ficou mais leve. Então eu também posso ter a situação da densidade relativa ser encontrada pelo peso do corpo, fora, no ar, dividido pela perda de peso, ou pelo empuxo. Se eu tenho o empuxo ou a perda de peso, faço essa razão, vai dar a mesma razão que eu faria encontrando nessa equação. Sim, a densidade